volta no Antenados na Geral, estamos falando um pouco sobre jovens promessas na igreja. Aquelas pessoas que têm muito talento, que às vezes têm uma unção até de Deus mesmo na juventude, e de alguma forma isso é influenciado e explorado por terceiros. Já que prega bem, vamos fazer uma agenda, que talvez, eu acho que na nossa fala nos 2 primeiros blocos, meio que se resume a isso. André, tudo isso é causado pela ganância financeira, talvez que alguma pessoa possa ver. Poxa, prega, vai comer, vamos fazer um convite, né? Aí vai lá, pega a oferta, paga um McDonald's para a criança e fica com o resto. Não, porque a gente estava até falando, quanto é que paga de oferta? Aí o pastor oferece R$2.000, dá para comprar um lanchinho. Mas não é assim não, hoje não é assim não. E a minha pergunta é a seguinte, hoje já existem situações, eu quero ouvir a opinião dos pastores, que muitos de vocês colocaram de, André, eu não vejo muito problema em não explorar, mas usar o talento dessa criança, criança num culto infantil, num culto para jovens, para ela começar a entender, a pegar o ritmo, a saber o que é servir, a crescer naquilo. Mas quando isso se torna uma rotina, quer ver? Hoje existem igrejas que, por exemplo, tem muito isso, na segunda-feira o culto da vitória, o culto da família, o culto da palavra e tudo. Em algumas igrejas existe um dia da semana que a pregação é trazida por aquele jovem ou por aquele adolescente. É ele que é o pregador, a noite é dele. Vocês acham complicado ele ter esse tipo de responsabilidade semanal, frequente, de ser o pregador, quem ministra em um culto de uma igreja? Geralmente o elenco de mensagens dessa turma é muito definido, né? Como você vai pregar numa mesma semana em 3, 4, 5 igrejas, você não varia a mensagem, você prega a mesma mensagem. Então você dá um culto semanal para uma criança, para um adolescente é complicado. Ele não tem bagagem ainda suficiente para conseguir montar um sermão por semana. Agora, uma outra coisa que me deixa preocupado também, André, é a exposição da igreja ante o olhar do mundo. Porque assim como o mundo hoje está condenando, por exemplo, o pai daquela menina, MC Melody, pela exposição que ele faz, o mundo também vê com um olhar muito crítico a exposição que a igreja evangélica está fazendo das suas crianças. E para o mundo não tem diferença se a criança está ali dançando sensualmente ou se a criança está pregando na cabeça das pessoas lá de fora, aquela criança sendo explorada pelo pastor. Geralmente a ideia é essa. É o pastor que está ganhando em cima da criança, quando na verdade não é. Geralmente quem está ganhando são os pais. E uma outra coisa, Jesus tem o vinde e o ide, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, tal. Depois ele diz ide por todo mundo. Mas para as crianças só tem vinde, não tem ide. Deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais. Mas ele não as envia ao mundo. Seria uma baita irresponsabilidade de Jesus se ele enviasse as crianças ao mundo. Com que bagagem? O que elas poderiam oferecer ao mundo, se não a sua ingenuidade, o seu sorriso, a sua infância, mas não bagagem existencial capaz de lhe dar subsídio, mensagem, enfim. Deixa eu levantar um ponto, que uma vez a gente debateu isso há muito tempo atrás, falando mais sobre pregadores mirins, e uma pessoa naquela ocasião, já vi que algumas pessoas já vêm falando isso aqui também na internet agora. Na ocasião do que nós imaginamos o primeiro milagre de Jesus ter a deferência, o pedido da mãe. Jesus diz, olha, vai lá, vem para o casamento, transformar. Foi um pedido da mãe. Eu já vi muitas pessoas usarem essa passagem um pouco para defender pais que pegam filhos e olha, vai lá, prega lá, ajuda lá, enfim, dá base para esse tipo de comportamento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A gente falou que Jesus era um adulto. Se um pai quer fazer isso com um rapaz de 30 anos, 35 anos, aí é outro esquema. Ele já tem consciência, o cara está grande, mas você acha, como é que você entende esse relacionamento, pastor, do filho e do pai? Eu já vi situações e convivi onde um garoto tinha 12 a 13 anos e o pai não chamava de meu filho ou nome, ele chamava, porque o missionário, fizemos um programa aqui com ele e eu questionei, poxa, ele está do teu lado, você é pai, por que você está chamando ele de missionário? Né? Parece que é algo robotizado, é feio. Como é que vocês entendem? Isso também até interfere no relacionamento em casa, porque de alguma maneira, como é que ele vai enxergar o pai dele? O pai dele é o cara que publicamente chama ele de missionário, por trás, como é que ele vai crescer com 19, 20 anos, que passa, mesmo sendo pregador, ele vai passar pelaquela idade da rebeldia, que é algo um pouco inato do adolescente. Como é que se torna um relacionamento de um pregador com o pai dele? Pregador rebelde fala o que quer, né? Estou contra o sistema. Deus me levantou agora contra o sistema. Eu vou pregar contra o sistema. André, a gente precisa não permitir
que esse adolescente, que essa criança, que esse jovem esqueça o que ele realmente é. Então, ele é importante para o reino? É. Mas ele não é a pessoa principal. E é isso que não pode ser esquecido. Quando você permite que um jovem pregue semanalmente, ele ministra, ele não pode ser retirado dele as funções de servir a igreja. Porque quando ele acha que ele é o pregador, é aí que acabou a história. Quando ele acha que ele é um missionário, aí que vem o problema. A nossa questão aqui é mostrar que Deus usa. Mas o fato de Deus usá-lo não vai tirar dele responsabilidades. Eu não gosto muito de contar experiências particulares, mas eu vou ter que contar isso aqui rapidinho. Porque vocês viveram isso. Eu preguei num domingo na igreja. Eu sou daquela escola que o pastor 8h30 não dizia que era o pregador. Botava a igreja de pé domingo à noite, fazia uma oração e fulano de tal. Aí você vinha correndo pela lateral da igreja, cantava um corinho rapidinho, folheava a Bíblia lá. Então o pregador tinha que saber cantar um corinho e ia ter uma mensagem pronta. Então você cantava, Deus está aqui, aleluia. Aí folheava. Aí eu preguei. Na linguagem hoje pentecostal, virou, meu irmão. O negócio virou, foi bom pra caramba. Na minha cabeça, é o seguinte, domingo que vem ele vai me botar pra pregar de novo. Certo? Fui na loja, comprei o terno. Comprei o ternão, tal. Quando chegou kit vaso, suspensório. Kit, não dispensório não. Sempre fui homem, graças a Deus. Nunca precisei. Essa parte aí de alisar cabelo, fazer sobrancelha, não é comigo não. Aí... Fazer cabelo não dá. Não dá. Não, eu raspo. Então, sempre fui homem. Aqui, então assim, aí no domingo seguinte eu tô na igreja. Isso foi Deus, cara. Eu tô lá achando que eu vou pregar. De repente me sai uma criança no meio do povo. Ela para na frente do altar assim, olha pro pastor, desculpa a expressão, ela vomita. Pá! Ficou aquele clima estranho no culto. E o pastor dirigindo o culto. E o pastor me deu uma olhada e eu fingi que não vi. E ele ficou me olhando e eu fingindo que não estava vendo. E ele fez assim, tipo, como é que é, meu irmão? Eu fui no banheiro, peguei um balde, um pano, e o culto acontecendo. Peguei um balde, com um pouquinho de água, um pano, limpei, me ajeitei todo para não sujar o terno, ok? E voltei pro meu lugarzinho. Naquela noite eu não preguei. Ali caiu a ficha. Ali eu descobri quem eu era de verdade. É isso que tem que ser tratado. Isso vale para filho de pastor. Isso vale para meu filho, ok? Isso vale para quem está começando agora. Nunca esqueça que você é servo. Você hoje pode pregar para multidões e amanhã você vai estar limpando a frente da tua igreja com a vassoura na mão. Só que você teve esse timing, o Anderson teve esse timing de entender isso, André. Ele teve essa percepção. Mas às vezes o garoto tem 9, 10 anos, aí o pai fala assim, poxa, meu filho arrebentou domingo passado, por que o pastor não quer colocar para pregar agora de novo? E se converteu pessoas, mais ainda, o pastor prega e ninguém se converte. O Anderson pregou, se converteu. André, a gente não pode colocar, maquiar a verdade. A verdade da igreja é outra. Hoje em dia, você prega na igreja, prega muito bem, arrebenta a boca do balão, Anderson, e você fica você se acha o cara. Estou falando isso até para pastor mesmo, não é só para quem está começando não. Mas tem um negócio chamado serviço. Você tem que servir a sua igreja. E servir a sua igreja não é só pregar não. Eu costumo dizer sempre na igreja, não louva só quem canta no Ministério do Louvor. A igreja também tem que cantar. Por isso que de vez em quando na nossa igreja, minha esposa canta, até que hoje, ela começa a cantar e fala assim, para de cantar, deixa a igreja cantar. Porque o louvor não é o ministério do louvor, a pregação não é o pregador. Só que a grande questão na igreja hoje é que nós criticamos uma igreja que tem seus deuses. Mas nós temos nossos deuses. Nós idolatramos muita gente dentro da igreja, cara. Muito cantor, muito pregador mirim. André, tem um garoto nos Estados Unidos, 11 anos, ele foi ordenado pastor. Eu vi no Discovery. Eu li tudo ontem, André, eu li tudo. 11 anos ele é pastor. O que eu fiquei pensando? Ele chegando em casa, se o pai não for pastor, se ele for pastor, que não deu pra ver. Imagina, pai, a partir de hoje, a história aqui é outra, hein? Porque é o seguinte, agora eu sou pastor. Você for presbítero, aí o negócio ferrou agora, hein? Agora... Você está vendo que mudou a hierarquia? Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Você viu que mudou a gama de comando? Porque a gente, na verdade, é onde eu falo. Você não pode deixar, porque no bloco anterior você falou sobre qual é a função do pastor. Esse pastor, ele precisa sempre mostrar para seus talentos, entre aspas, quem eles são. Quem eles são. Eles não são os pregadores, eles são servos, que estão ali para servir, que pode ser pregando, pode ser varrendo, pode ser limpando. E isso, parafraseando o que o pastor falou agora aqui, isso tem que ser levado para toda a igreja. Eu me preocupo muito quando eu vejo, eu sou levita.
sabe? Ah, eu sou o professor da escola dominical. O cara fica num patamar aonde ele só faz aquilo. E é intocável. Ele só faz aquilo. Eu sempre digo isso. 80%, eu vou pegar leve, dessa galera que prega, e eu convivo com alguns deles, nunca entregaram um folheto. Não sabe o que é parar para alguém falar de Jesus. Eles sabem pregar para a massa que já é crente, para mexer com aquela massa, mas se você apresentar esse ser humano, coloca alguém do teu lado, no banco de um trem, no banco de um ônibus, quando você está viajando, fala de Jesus para essa pessoa, ele não sabe fazer, porque ele não aprendeu a servir, ele aprendeu a anunciar alguma coisa, que nem o evangelho às vezes é. Deixa eu chamar um intervalo para a gente, no último bloco, já vai para o último, para a gente ter um tempinho interessante. Já passou muito rápido. Eu estava vendo... Mas falou foi Alfredo. Mas o pastor falou um pouco sobre isso, a questão do documentário. Eu vi, não sei se é de um rapaz, parece até o Anderson, pequenininho. Um garotinho, negro, carequinha. E foi meu discípulo, deve ser meu fã, eu não sei. Mas, sabe uma coisa que foi triste, até para trazer aqui para nossa reflexão? E ele pregava em igrejas e Deus usava em cura. Era um negócio fenomenal. Até um dia, e eles filmavam, meio que fizeram um reality show dele. Os pais passaram a promover e foram fazer um dia para gravar o DVD de uma pregação dele. Então, ao invés de fazer numa igreja convidada, ele queria fazer como se fosse algo solo próprio. Ele locou uma sala de um hotel, que tem muitos Estados Unidos, né? Faz uma reunião num salão de um hotel, fez um pouco de mídia, cartaz, rádio, não sei o que e tal. Comprou as câmeras, pagou tudo, fez a estrutura toda. Quando ele chegou lá, tinha umas 18 pessoas. Porque não virou de alguma maneira, né? Porque a igreja está lá, o pessoal vai lá. Não sei se ele é o atrativo, né? O pessoal foi, mas foi interessante. Que quando acabou, ele pregou, mas quando acabou, assim, a câmera acompanhou, ele começou a chorar. A criança começou a chorar, foi pro braço do pai, chorou. Aí o pai, não filma, não sei o quê. É isso que a gente quer, é isso que a gente vai construir. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.